Pronto. Vamos lá, olha só. Então, só fazendo uma recapitulação. Nem sei se existe essa palavra, mas vamos lá. Então, hoje a gente vai ter a apresentação dos algoritmos. É assim, gente, não tomem isso como uma avaliação, tomem isso como uma discussão mesmo, tá? A gente vai conversar, enfim, é para a gente discutir um pouco mesmo sobre a doença e sobre o que vocês viram. Depois, no dia 9, então, a gente tem a sub, tá? Então, dia 9 é sub. Aí, dia 16, o que a gente tem? Dia 16 eu vou ficar no chat à disposição para tirar dúvidas de vocês. Quem tiver dúvida de nota, de algum trabalho, de alguma coisa. Eu sempre vou estar disponível no horário da aula no chat, tá bom? É como se a gente estivesse em sala de aula, como se eu estivesse lá disponível para vocês tirarem dúvidas. O propósito é esse. E o exame é dia 23. Aí no dia 30, a gente tem ainda dia 30, né? O que eu queria fazer? Eu queria fazer um encontro que nem esse para a gente fazer um balanço do semestre, né? Porque Que dia? Dia 30. Porque vai ser a nossa última aula do semestre, né? Então, eu queria fazer meio que um balanço para a gente conversar um pouco sobre esse semestre. Foi um semestre atípico, né? Mas aparentemente estamos sobrevivendo e está dando tudo certo. A gente está conseguindo se reinventar e, enfim, né, fazer as atividades. Tá bom? Parece que ufa, né? Então, assim, olha só, a gente tem hoje aqui para apresentação o grupo de doença renal, DPOC, desnutrição, é isso? Obesidade e câncer orofacial. É isso? Esqueci de algum grupo? Professor, o nosso é o obeso desnutrido. Obeso desnutrido. Obeso com Samantha, desnutrição. Oi, o nosso Oi, Claudinha. é inflamation. Inflammaging, né? É. Inflammaging. Então, vamos lá. Quem quer falar primeiro? Vamos só estabelecer aqui uma ordem. Eu acho que eu recebi de todo mundo. Acho que desnutrição Samantha, não tem o nosso, aqui, não. nós ficamos só no bucal, viu? Desculpa, foi câncer bucal, porque senão teria muita coisa. Ah, foi o bucal. Seria dos bucal. olhos, seria de muita coisa, então ficou só bucal. Tá. Então a gente não temos desnutrição, né? Acho que eu que viajei aqui. Não, professora. O nosso antes era desnutrição no adulto. Quem que tá falando? Júlia? Júlia. Isso. E aí vocês mudaram? Não, é porque daí como você especificou a cirurgia bariátrica, e você achou melhor também colocar... Bariátrica, né? Desnutrição na bariátrica, né? Isso. Tá bom, então assim, gente, peço que a gente seja bem categórico no tempo mesmo, senão não dá. Assim, no máximo, estourando 10 minutos. Estourando. Eu também vou me conter nas discussões, tá? Então, assim, quem quer apresentar primeiro? Professora, a gente pode apresentar primeiro, porque ela tem que voltar para o trabalho. Pode, Raíssa. O teu tema é qual? É o obeso com obeso desnutrição. Desnutrido, né? Isso. Depois pode ser DPOC. Vou pôr as ordens meio aleatórias, tá? DPOC, o grupo tá aqui? DPOC. Silêncio. Renal, não tô te ouvindo, Angélica. Abre o microfone. A Luciana falou que ia tratar um pouquinho. Um pouquinho, né? Então, acho que mas a Luciana é renal, né? A Luciana é renal. Aí a gente vai para inflammaging, bariátrica, renal, e eu vou deixar vocês do bucal por último. Obesidade infantil é qual? Obesidade infantil. A gente pode pôr obesidade infantil como quinto e câncer o sexto. Não, professora, é o bariátrica e obesidade é o mesmo trabalho, é o mesmo grupo. Ah, então tá, gente. Então, peraí. Então, fica assim, ó.
Obesidade é o primeiro, então, não é isso? Vocês Isso. estão no mesmo Isso. grupo. É que, não, Isso. é que tem obesidade infantil Tem e tem obesidade a infantil. bariátrica. São dois Isso. diferentes mesmo. Ó. Então, a gente começa com obesidade, com a cirurgia bariátrica. Depois a Ok. gente vai para inflammaging. Depois a gente vai para... Depois a gente vai para obesidade na infância. Depois a gente vai para renal. E por último a gente vai para câncer. São 5 grupos. Tá bom? Tá bom. Então vamos fazer assim, ó. Quem for apresentar, fica com o microfone aberto. Quem não for, fecha o microfone. Aí a gente conversa um pouquinho depois da apresentação, tá? Vocês me mandaram a apresentação, meninas, da obesidade, da cirurgia, da cirurgia. Sim, mandamos. Sim. Deixa eu ver se eu já fiz o download aqui. Peraí. Vou compartilhar, tá bom? Vocês estão com tem alguns algoritmos, gente, que ficaram bem pequenininhos. Eu imagino que vocês tenham aí algum material de apoio, né? Para falar, caso a gente não Sim. enxergar. Temos sim, professora. Sim, sim. Então tá bom. Então peraí que eu vou compartilhar. Só um minutinho. Cadê? Me passa, gente, o nome de quem mandou o e-mail, por favor. Foi Foi eu, a- Ayla. Quem? Ayla. A inflamation foi a Líris, Samanta. Tá. Ayla. Deixa eu ver em todas as pastas. Ayla Souza, apresentação algoritmo, né? Aqui. Às vezes ele cai na caixa aqui. Tudo bem. Compartilhou aí com vocês? Não. Não. Então vou compartilhar Não. agora. Foi? Foi. Joia. Então, meninas, é só vocês me mandarem aí que eu passo a hora que vocês quiserem, tá bom? Pode passar, professora. Não precisa ligar o vídeo, né? Hã? Não precisa ligar o vídeo, né? Não, tudo bem. Se der para ligar, liga. Se onde vocês estiverem não der, pode ficar assim, não tem problema. Tá. Tá bom? Vamos lá. Dá para ver mais ou menos o algoritmo? Dá, Tá o escrito? algoritmo tá claro, né, pessoal? Vocês estão vendo? Tá ótimo. Sim. Então Então, tá bom. Eu vou começar. Tá bom. A gente pode falar que algumas deficiências nutricionais, né, que são ausências de elementos importantes na alimentação, elas são entendidas como uma desnutrição. E essa desnutrição, ela decorre do aporte alimentar insuficiente em energia, nutrientes, ou ainda com alguma frequência, o inadequado aproveitamento biológico dos alimentos que são ingeridos, né? E a gente até caracteriza a obesidade como uma desnutrição, né, alimentar. E essa obesidade, ela pode ser consequência de vários fatores. A gente acabou se pegando, assim, pouco só para dar uma pincelada, que é os maus hábitos alimentares, né, e os fatores socioeconômicos. E uma parte da população obesa acaba por se submeter à cirurgia bariátrica. Muitas vezes porque o médico mesmo aconselha ou por questão própria, né? Por escolha própria. E o pós-cirurgia bariátrica, no caso de algumas técnicas, né? É importante a gente frisar que não são todas, mas algumas técnicas, ela leva à desnutrição. E aí a gente vai citar um pouquinho sobre as técnicas e explicar essa desnutrição. Professora, eu vou falar sobre o anel gástrico, que é uma técnica que não é tão invasiva e também que não causa a desnutrição em si, né? Como que funciona? Tá todo mundo me escutando? Sim.
Como que funciona o anel gástrico, né? É a colocação por laparoscopia, né? E esse procedimento é colocado uma cinta em volta do estômago e divide o estômago em duas cavidades, ou câmaras, né? A primeira que recebe o alimento, né? E inicia a digestão. E a segunda, onde a digestão se completa. Então, ela acaba não sendo tão invasiva e também não retira nenhuma parte do estômago. Eu vou falar um pouco sobre a Fobicapella e a YD-Roche. As duas técnicas, elas são de alça curta. As duas cirurgias, elas têm as características técnicas e os resultados muito semelhantes. Elas são classificadas como as técnicas mistas, que são as restritivas e as desabsortivas, sendo a predominante nessas técnicas a restritiva, que limita o volume do alimento ingerido, enquanto a desabsortiva também atua na redução da absorção dos nutrientes, mas todas essas técnicas são usadas para promover o emagrecimento. Os distúrbios nutricionais mais frequentes nessas cirurgias são a desnutrição proteica e as deficiências de vitamina e minerais, como a de ferro, zinco, e as vitaminas são predominantes a tiamina, a niacina, cobalamina, o ácido fólico, vitamina D, A e E. Por isso, cada técnica de bariátrica é necessário a gente conhecer qual procedimento foi realizado para poder desenvolver o protocolo de intervenção, os protocolos de intervenção na dieta. E é isso. Vamos lá, vamos discutir um pouquinho, 3 minutos, né? O que vocês acharam, gente? Fazer o algoritmo, vocês conseguiram vislumbrar de forma um pouco mais global esse procedimento? Que a gente não está falando nem de uma doença, né? A gente está falando do procedimento em si. Sim. Né? Então, o objetivo do algoritmo é fazer esse resumo otimizado de uma doença. Eu tenho algumas sugestões para dar para vocês, tudo bem? Tudo. Olha só, eu sugeriria que vocês colocassem esses fatores socioeconômicos e esses maus hábitos alimentares em cima, porque eles são, na verdade, fatores etiológicos da obesidade. Tá? Então, a gente teria aqui fatores socioeconômicos, maus hábitos alimentares. Claro que a gente tem outros, mas vocês estão olhando para esses, né? Eles podem, não isoladamente, mas conjuntamente, corroborar para o desenvolvimento da obesidade. E aí a gente puxaria aqui, uma setinha, obesidade. Certo. Aí, quando a gente fala da obesidade, a gente tem várias formas de tratar e de olhar esse indivíduo, né? Uma delas é a cirurgia bariátrica, tá? Então, aí entraria a cirurgia bariátrica. E aí, a partir daqui, a gente tem o desdobramento, né? Então, o que acontece? O anel gástrico, ele é visto como uma terapia ou um tratamento para o obeso, mas ele não é uma cirurgia, tá? Como, não sei, quem que comentou, foi a Raíssa? Comentou? Isso, eu comentei do anel gástrico. Imagina, né, que a gente tem ali o anel, ele é um procedimento que a gente pode retirar e que ele tem uma finalidade muito parecida com o balão. O balão também não é uma técnica cirúrgica, tá? O anel gástrico é mais invasivo. Então, o que acontece? A gente pega lá, imagina o esôfago e o início do estômago. Coloca uma vedação ou um anel de contenção ali na camada, né, na porção inicial do estômago. E aí, com isso, você restringe o volume de alimentos que você ingere. E a partir dessa restrição de volume, você tem um déficit calórico, que é a base para a gente ter aí o processo de emagrecimento. Então, quando a gente fala de anel gástrico, ele é muito mais restritivo.
Agora, como foi bem colocado, acho que pela Ayla, a gente tem a FOB Capella e Y de Hooke, que são as técnicas mais utilizadas, e elas têm essa questão mista, né, de desabsorção e de restrição. Mas como vocês disseram ali à medida da evolução, a gente tem, claro, riscos bem importantes associados ao processo de desnutrição da cirurgia em si. E acho que um ponto principal, a gente tem 2 pontos aqui, 3 que faltaram, né, a gente olhar assim de forma um pouquinho mais atenta, que foram a velocidade de perda de peso. Então, a gente tem inicialmente uma velocidade de perda de peso muito grande desse paciente. Esse é um ponto de atenção. É a proposta da intervenção, né? A gente quer que aconteça isso, mas a gente tem pacientes que chegam a reduzir 30, 40 quilos, né? Ao longo dos 12 primeiros meses, e no primeiro mês a perda de peso é mais importante. A gente tem pacientes que emagrecem 15 quilos no primeiro mês. Então, isso é um dos fatores que pode corroborar para essa desnutrição. A questão da hidratação e a questão proteica, né? Que muitos deles evoluem aí com a desnutrição proteica. Uhum. Tá bom? Então, acho que a gente Eu acho que até no trabalho em si a gente fala um pouquinho sobre a desnutrição proteica. Nós colocamos. Joia. A gente coloca um pouquinho. A gente tem que ter um olhar bem apurado para desnutrição proteica, B12, como vocês colocaram aí, e de fato, né? E a desidratação também. Mas é isso, acho que vocês resumiram, perfeito. Eu só sugeriria, então, a inversão daquela sequência lá do comecinho. Certo. Tá bom? A gente corrige e manda para você, professora, ou não precisa? Pode corrigir e me mandar. Aí vocês podem anexar lá na plataforma. Tá bom. Tá bom? Porque aí todo mundo tem acesso ao que tem na plataforma, né? Vocês conseguem pegar? Se vocês anexarem, todo mundo consegue também? Ou só eu tenho acesso? É só você. É só você. Então, eu dou uma olhada e depois no final eu disponibilizo para todo mundo. Porque acho que é importante vocês terem. Ok, perfeito. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação, gente? Tranquilo? Muito bom. Tranquilo. Então, agora a gente vai para o Inflammaging? Samantha, a gente vai começar Peraí, Claudinha, peraí. Inflammaging. Pronto. Vamos compartilhar aqui. Foi? Ainda não. Ainda não. Uai? Sim. Foi? Às vezes demora um pouquinho, né? Dá um delayzinho. Vamos lá, podem começar. Pode passar, passar, tá, Samantha? Então, tá pequenininho, né? Acho que não consegue aumentar. Eu vou marcando aqui, eu vou mostrando. Enquanto vocês vão falando, eu vou... Tá bom? Nós começamos no algoritmo com aqueles fatores etiológicos, tá? Que são os fatores de idade, senescência, as citocinas, TNF-alfa, e que ia dar a inflamante, né? Que é o estado pró-inflamatório de baixo grau crônico e sistêmico, presente em maior ou menor intensidade nos idosos. Essa senescência é um envelhecimento fisiológico do organismo, devido a alterações orgânicas, funcionais e psicológicas. Tem as citocinas, que também são marcadores inflamatórios, responsáveis também pela resposta imunitária do idoso. E tem essas TNF-alfa, que são as células imunitárias, que tem a função imunorreguladora, né? Aí nós separamos, depois que foi feito essas causas, aí separamos os efeitos que podem ser a sarcopenia e a degeneração. Na sarcopenia, tem a redução de testosterona, o GH, insulina, o estrogênio, o IGF-1, que cataboliza o muscular, catabolismo muscular.
Aí vem com a redução do GH e o IGF-1, que é o recrutamento muscular e a síntese proteica. Ela reduzindo, diminui, né? E o hepatócito acelera o processo catabólico. E descendo aqui mais para o finalzinho, a diminuição, a redução das fibras musculares vai diminuir força e potência muscular. O declínio dos hormônios sexuais podem aumentar o IL-1 e o IL-6, tendo efeito catabólico e indireto sobre o músculo. A redução do GH e do IGF-1 também está associada a menor estímulo anabólico sobre o tecido muscular. E aí agora a gente passa para degeneração, que aí vai ser a Cecília e a Aline que vai falar. Eu vou começar falando um resuminho mesmo do que está aí, sobre a parte do intestino, que é onde inicia esse processo, né, das citocinas e tudo mais. No intestino, acontece uma redução da permeabilidade e das paredes intestinais, do enterócito, e uma alteração nessas proteínas, né? Tem um aumento das lipopolissacarídeos também, que são ativados pelas citocinas, que, no caso, elas ajudam a migração das bactérias, né? Com isso, interfere nas migrações das bactérias do intestino para o sistema. E aí acontece tem um aumento de fagocitose, né? Do corpo querendo reduzir esse processo da migração das bactérias. E tem a ligação também dessas bactérias com as lipopolissacarídeos, que aí faz com que elas possam andar no organismo sem ter alguma interferência do processo de redução de inflamação. Com isso, a gente tem propâncreas também, onde ele pode evoluir para uma pancreatite aguda devido a essa translocação bacteriana do intestino. Com isso, a gente tem a diminuição de algumas coisas, no caso da sensibilidade insulínica, né? E pode ter também a questão de sepsis, infecções no organismo, que é aí onde começa a ter os processos degenerativos com a questão de ambiência mesmo, né? Do que come, como é higienizado, que aí tem esse processo da translocação bacteriana. Também tem a parte do fígado e do músculo, que aí a Aline vai explicar melhor. Aline? Aline? Acho que a Aline não está, então eu vou continuar. No fígado tem um fator, que é a diminuição do NK e do NKT, que aí, no caso, foi esse processo que eu falei da dificuldade de detectar as sepsis e infecções, e a sensibilidade insulínica, que é reduzida, para ajudar no processo da alimentação do idoso, no caso, que desenvolve a decorrência da diabetes, né, nesse processo. E no músculo, como a Cláudia falou, na sarcopenia, tem a diminuição do metabolismo proteico, né, que é a degeneração e a manutenção dele. O sedentarismo também, que influencia muito nesse processo. As fibras musculares são reduzidas, por isso que o idoso tem faz o exame de autoavaliação nele da panturrilha, né, que aí identifica bastante, né, a redução. E um outro processo, o idoso no processo muscular, ele tem um aumento da elastase, que aí tem a queima desse processo muscular, né? Ele usa como fonte energética e aumenta a lesão tecidual. Então, o músculo vai reduzindo e ele não tem uma alimentação adequada, já influenciado com outras doenças. A gente não colocou no algoritmo, mas tem algumas outras doenças que também podem interferir. No caso, como a aterosclerose, por conta da interleucina 6, que podem estar interferindo também nesse processo de metabolização das gorduras no organismo.
e entre outras. Uma que me chamou a atenção também foi o aumento do fator necrose tumoral, que pode ter uma relevância no Alzheimer. Ele aumenta, tem um valor elevado no córtex cerebral, e aí algumas pessoas com inflammation podem desenvolver não só esses processos que eu falei, mas também pode desenvolver o processo de Alzheimer, assim como a aterosclerose. E, em alguns casos, as mulheres também podem ter um caso de osteoporose por conta da menopausa. Não é bem específico ainda, mas tem uma relevância aí entre o inflammation idoso para as mulheres no processo de menopausa. E é isso. Ok, o que vocês acharam do tema? É bem complexo, ele é bem aberto, vai para tudo, tudo. Eu, pelo menos, para pesquisar isso aqui, foi muita coisa, porque entra muita parte celular, que uma puxa a outra. Eu achei bem assim, para fazer um resuminho assim, eu achei bem difícil de selecionar o que iria colocar. Não, mas eu achei que vocês foram bem. O que acontece? Esse é um tema, gente, bem complexo. Como a Cecília falou, ele é um tema muito amplo, né? É um tema que a gente tem discutido aí mais recentemente. Eu fiz algumas anotações e eu vou tentar, dentro da linha de raciocínio de vocês, amarrar um pouquinho mais, tá bom? Eu queria só saber se antes alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação. Não? Então vamos lá, gente. Olha só, da onde surgiu esse conceito de inflammaging, né? Que a Cláudia colocou muito bem, que é um processo de inflamação de baixo grau. É como se fosse obesidade. A gente diz que o obeso ele é um inflamado, né? E ele é um inflamado de baixo grau. Diferente, por exemplo, de um paciente que tem um processo agudo muito forte, muito evidente. Esse processo de inflamação ele é um processo muito discreto. Ele começou a ser descrito lá na dermatologia, com o processo de envelhecimento precoce, né? De pele, de tecidos. E aí ele foi sendo explorado, e o que a gente começa a perceber? Que o processo do envelhecimento, que é um processo fisiológico, é um processo normal que todo mundo vai passar, né? É um processo onde a gente também encontra essa inflamação de baixo grau. Essa inflamação de baixo grau, ela tem algumas características que ancoram esse conceito, tá bom? Então, começa aqui pelo que a Cláudia começou a descrever aqui pra gente. Então, o que acontece? A gente tem basicamente dentro do nosso metabolismo as vias anabólicas, as vias catabólicas, né? E elas estão aí num indivíduo saudável, a gente sempre vai pensar no indivíduo saudável, tá bom? A priori. Elas estão em equilíbrio, né? A gente tem lá na infância, na adolescência, com maior intensidade as vias de anabolismo, então os fatores de crescimento, como foi colocado aqui nessa sarcopenia, que a gente já volta, a Cláudia colocou lá, que a gente tem o GH, o IGHF1, que são fatores de crescimento, que estão junto ali com a via de mTOR, que fazem síntese proteica, que se sobrepõem a fatores catabólicos, tá? Na vida adulta, a gente espera que isso esteja em equilíbrio, porque aí a gente consegue manter, pelo menos aí até por volta de 40, 45 anos, um certo balanço. E depois, de forma mais importante, principalmente no processo de envelhecimento, a gente tem aí as vias catabólicas acontecendo com maior intensidade. E sabe-se que dentro desse processo, né, a gente tem algumas características que vão identificar esse processo de inflammaging, que é um aumento, por exemplo, nas citocinas pró-inflamatórias. O que é esse aumento das citocinas pró-inflamatórias? A gente tem aí algumas citocinas pró-inflamatórias que parecem ser, não as mais importantes, porque acho que tem muito ainda para ser discutido, mas atualmente as que têm maior identificação, que são o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6, né?
Então, por esse processo de envelhecimento, que a Cláudia muito bem comentou aí, que é a senescência, né, que é o processo fisiológico de emagrecimento, a gente começa a ter um aumento das citocinas pró-inflamatórias circulantes, mas esse aumento é algo muito sutil, gente, porque a gente está falando de uma inflamação que a gente chama de low grade, né, uma inflamação subclínica, de baixo grau. Parece que essa condição, ela tem impacto em algumas esferas que aceleram esse processo de envelhecimento, tá? Então, essa inflamação, essa condição de inflammaging, né, podem acelerar esse processo de sarcopenia, né? Então, a gente sabe que a sarcopenia, né, levando aqui, lembrando do que a Cláudia falou, a gente vai ter basicamente um menor estímulo de fatores de crescimento ou fatores de síntese, e aí a Cláudia pontua o GH e o GF1, né, que são esses fatores anabólicos, e que eles atuam direto lá na via da mTOR, que é uma via que não é uma via só de síntese proteica, é uma via anabólica. Então, essa sarcopenia, esse processo de anabolismo reduzido, de expressão de fatores de crescimento reduzido, acontecem de forma natural. E com essa situação de inflammaging, existe uma potencialização disso. Então, é como se eu acelerasse o processo de sarcopenia. E simultaneamente a isso, como eu tenho basicamente esses níveis constantes, né, de interleucina e fator de necrose tumoral alfa aí, né, acima de uma faixa considerada fisiológica, a gente começa a ter a degeneração em alguns tecidos alvo. Então, por exemplo, lá no intestino, como a Cecília comentou, lembrem que lá no intestino a gente tem os nossos enterócitos bem ligadinhos pelas tight junctions, né? São as proteínas que regulam a permeabilidade intestinal. Então, parece que essa presença de interleucinas, né, e de citocinas, tá, gente? Toda vez que eu falar de citocina, eu tô falando de interleucina 6 e fator de necrose tumoral, essencialmente, porque foi onde o grupo se concentrou. Então, quando a gente tem esse aumento de citocinas pró-inflamatórias, a gente perde a eficiência dessas tight junctions. E a partir daí, eu crio um meio de maior permeabilidade. E aí a Cecília comentou assim, a gente tem lá as LPS, né, Cecília, que são as lipoproteínas. O que são essas LPS? Elas estão presentes nas estruturas das bactérias gram-negativas. Então, o nosso corpo, ele perde a capacidade de identificar a presença dessas bactérias, né, e de impedir a entrada dessas bactérias no intestino. Então, essas bactérias entram no intestino e aí pode acontecer o processo de translocação bacteriana, intensificando a inflamação, gerando sepsis. Isso pode ter impacto também no pâncreas, né, que a Cecília também comentou. Esse processo de degeneração pancreática está diretamente relacionado a um comprometimento de regulação da via de insulina, né? Então, a gente começa a ter aí o maior risco para quadros de hiperglicemia, né? Para tudo que está envolvido ali, pancreatite, secreção de enzimas digestivas, tudo que envolve a ação do pâncreas pode ter aí uma menor eficiência. A gente já espera essa menor eficiência pelo próprio processo de envelhecimento. Só que essa condição de inflammaging pode intensificar. Isso tem um impacto no fígado, né? Então, aí a Cecília até comentou aqui NF-kappa-beta, né? A via da NF-kappa-beta é a via de sinalização de insulina. Então, essa condição de inflamação low grade pode ocasionar quadros de resistência periférica à insulina, porque essa via de NF-kappa-beta, lembrem lá da aula de fisiologia, quem não lembrar, dá uma olhadinha, né? Ela deixa de ser tão efetiva, então eu tenho um quadro de resistência periférica à insulina, hiperglicemia, que caminha junto com o pâncreas, né? Essa dessensibilização do meu receptor insulínico também vai prejudicar a mTOR, porque eles trabalham juntos, né? A mTOR é uma via de síntese e a gente precisa o quê? De uma atuação correta de insulina e de glicose dentro da célula para eu ter energia para fazer formação. Se isso não conversa, eu não vou ter
estímulo ou não vou ter energia disponível na forma de glicose para sintetizar novos elementos. Então, existe uma correlação aí dessa perda de eficiência pancreática e dessa condição de sarcopenia também. E por último, o músculo. Então, também músculos mais resistentes, uma menor sinalização da via NF-kappa-beta, uma maior expressão das elastases que vão contribuir aí para uma maior degradação, né? Então vira um círculo vicioso. Isso é um processo que aparentemente, gente, acontece no indivíduo em envelhecimento sem presença de doença. Agora, vocês imaginem, como a Cecília comentou ali no final, se eu tenho um indivíduo que tem alguma doença que expressa ou que intensifica todo esse processo, tá bom? Então, não sei se deu para vocês entenderem um pouquinho. É bem interessante esse assunto. Eu sugiro que vocês deem uma lida, porque é uma coisa que está bem em evidência. Tá? Vocês entenderam, gente? Falem comigo. Abram aí os microfones. Complexo. Super complexo, Angélica. Então, Oi? Não, engloba tudo. Não, estou falando, o trabalho delas realmente eu acho que foi o mais complexo, porque pega de A a Z, né? A pessoa, o ser humano. É tudo. Entra tudo. Então, acho que realmente é um trabalho que é interessante se ler mesmo. Tá? Samantha. Oi, fale, Cecília. Eu fiz no caso, a gente fez, né, o algarismo numa folha. Em algum momento, eu li num artigo, mas depois eu não achei mais ele, sobre a proteína C reativa nesse processo de degeneração do fígado. Só que depois eu fui procurar e não achei mais nada referente a esse processo. Eu coloquei aqui no algoritmo no final, né, a gente colocou, só que eu não falei dele porque realmente eu não achei mais nada sobre. Fala muito, muito superficial por conta do processo inflamatório todo, né? Mas eu não sei, não soube pontuar. Até eu coloquei aqui também no meu estudo, na minha referenciazinha, mas não soube pontuar. Aí eu queria tirar só essa dúvida agora. Foi legal essa tua pergunta, Cecília. Tudo está relacionado à intensidade do processo, tá? Eu não sei se nesse artigo que você viu, PCR, eles falavam, por exemplo, de presença de doença, que tudo é uma questão de intensidade. A gente está falando aqui de inflamação de baixo grau. Normalmente, a proteína C reativa é uma proteína de síntese hepática, né? Ela é sintetizada naturalmente. Normalmente, a gente tem PCR circulando, tanto que a gente tem níveis lá de dosagem. A questão é quando ela está acima, né? Ela é uma proteína de fase aguda. Agora, para ela aumentar, a gente precisa ter um processo inflamatório muito mais intenso do que esse que a gente chama de low grade. Então, talvez por isso você não tenha achado, porque numa condição de inflammaging aqui, né, fisiológica, vamos colocar entre aspas, né, mas sem a presença de doença, a PCR muitas vezes ela não está aumentada, porque não é um processo de maior magnitude. Agora, se de repente a gente joga uma doença aqui, né, e a gente aumenta, a gente potencializa esse processo inflamatório, como ele está acontecendo com maior magnitude, a gente pode ter uma elevação de PCR. Então, está muito mais relacionado à intensidade do processo. Quando é low grade, muitas vezes a PCR ela nem é um sinalizador e ela não aumenta de forma expressiva, não. A gente precisa ter aí um processo mais intenso acontecendo. Ah, entendi. Então é por isso que eu não achei. Porque eu vi em um artigo só que ele também não falava específico. Aí depois eu também não salvei o artigo, sumiu, eu não achei mais. Provavelmente foi por causa disso. Tá bom, então. Tá bom? Muito bom, gente. O tema é bem complexo mesmo, né? Acho que vocês conseguiram caminhar bem, conseguiram entender a ideia, que era o ponto principal aí pra gente. Tá bom? Muito bom. Vamos lá. Agora, então, a gente vai para... A Luciana já tá aí? Não? Acho que já tá, sim. Já, Lu? Tá, Luciana Mello. É isso mesmo? Eu tô na sequência? Deixa eu ver aqui. Seria obesidade infantil agora, né? Então, vamos para obesidade infantil. Deixa eu ver aqui. Engraçado. Vocês me mandaram obesidade infantil, gente? Mandei. Sara Bandeira, o e-mail. Você mandou mesmo. Eu lembro do teu e-mail. Vamos ver aqui em todas as pastas. É que eu pedi tão em cima da hora, né, gente?
Vocês me mandarem por aqui. Aqui, algoritmo obesidade infantil. Bora lá. Achei. Estamos no prazo aqui, gente. Deixa eu diminuir. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Joia. Vou mutar o meu aqui, tá bom? Para deixar liberado para quem for apresentar. Ah, professora, vai ser só 3 pessoas que vão apresentar, tá? Tem 5 pessoas, mas só 3 vai apresentar. Por quê? Uma foi pro hospital com o cachorro, porque ele tá doente, deu um problema lá com ele, eu acho que no intestino do cachorro, e aí ela teve que ir com ele. Quem é? A Larissa. E a outra, ela tá com problema, eu acho que na internet. A Luana. Tá bom. Tá bom. Então, vou projetar, tá bom? Tá. Bom, vou começar a falar sobre obesidade infantil. Então, a obesidade infantil, ela é caracterizada no excesso de peso em crianças até os 12 anos. E aqui no Brasil, segundo o IBGE, 1 a cada 3 crianças de 5 a 9 anos, elas estão acima do peso. A obesidade já é uma preocupação nos adultos, na criança ela se agrava, né? Porque a saúde dessa criança começa a sofrer com excesso de peso e numa fase em que ela deveria estar em desenvolvimento físico. Aí eu vou falar sobre os fatores etiológicos. Aí temos os fatores endógenos e exógenos. Os fatores endógenos a gente colocou em imprint metabólico, fatores genéticos, doenças endócrinas e metabolismo. Sobre o imprint metabólico, ele é associado à questão dos 1000 dias da criança, que seriam os primeiros, que seria a primeira concepção, os dias de concepção da criança, que é totalizado em 270 dias da gestação, mais os 2 anos de vida da criança, os primeiros 2 anos de vida da criança, né? Que é uma fase onde tem importantes modificações fisiológicas e ele é uma janela de oportunidades para modulação metabólicas. Aí, sendo assim, o imprint metabólico ele vai estar associado aos 1000 dias, porque ele vai relacionar a exposição ambiental nutricional durante esse período e a modificação dos padrões de expressão genética com influência sobre o fenotipo e as funções fisiológicas. Os fatores genéticos, eles são considerados raros, praticamente, porque ele não está ligado, não é uma causa direta na obesidade infantil. Sobre as doenças endócrinas, elas também ainda são raras, são causas raras, né? Porque tem que ser observado os sinais clínicos mais, que são os distúrbios hormonais da criança, que seria a questão lá da saciedade, da fome, né? Do hormônio da saciedade da fome. Que aí entra a parte do metabolismo, né? O que importa mais mesmo na questão, o que leva mais importância na questão da obesidade na criança, são os fatores exógenos, que tem a mudança na qualidade da alimentação, tem uma redução na atividade física também, né? E aí, tanto que a gente pontuou dietas hipercalóricas, dietas hiperlipídicas, porque tem um alto consumo de alimentos ultraprocessados, gordura, açúcar. E na atividade física, porque hoje em dia as crianças ficam mais na frente da TV, não brincam tanto na rua ou nos parquinhos, elas são mais tecnológicas, né? O desmame precoce que leva lá na questão dos primeiros 1000 dias, que se a criança desmama cedo, acaba ocasionando futuramente problemas, né? As consequências que vai ser falado mais à frente. O imprint metabólico a gente também colocou aí pelo fato de que é uma questão também ambiental.
Os fatores socioeconômicos, então, o acesso, a criança, que acesso ela tem à alimentação também. O ambiente obesogênico seria a questão da família num todo, tipo, os costumes da família, tanto a alimentação, e também o que influencia essa criança. O ambiente escolar seria a alimentação dos coleguinhas na escola, a alimentação da escola em si. E transtorno psicológico seria a questão de ansiedade, depressão, bullying na escola, que pode ocasionar também a levar a criança a aumentar esse excesso de peso, né? Agora eu vou falar das consequências, que quando a obesidade infantil na criança, né, ela pode levar a criança a se tornar um indivíduo adulto obeso, trazendo consequências relacionadas com risco cardiovascular, como hipertensão, aterosclerose, AVC, além de síndrome metabólica, diabetes, apnea obstrutiva do sono, doenças degenerativas, problemas psicológicos, câncer, doenças metabólicas, ortopédicas, doenças crônicas não transmissíveis também, como hipertensão, diabetes, dermatológicas também, como manchas na pele escura. Agora eu vou falar do diagnóstico, que seria a anamnese, fazendo perguntas para os pais, né, para saber da história da família, a história da gestação, a queixa principal da criança, exame físico, olhar a pele, o olho, desenvolvimento social, avaliação neurológica, olhar também os sinais clínicos na criança e avaliar também ter a avaliação antropométrica também, curva de crescimento da OMS, os percentis, scores Z. Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento e a prevenção sobre obesidade, né, infantil. Assim, no tratamento da obesidade é muito importante que ele seja feito com uma equipe, né, de multiprofissionais que tenha um nutricionista, né, para orientar qual será a melhor forma, né, da alimentação da criança, orientar os pais, né, um médico para acompanhar também, um psicólogo, porque nessa fase está na escola, muitas vezes sofre bullying, que é um tema hoje em dia muito, que vem sendo muito discutido. Além dos transtornos, pode ocorrer algum transtorno, né, ansiedade. Um professor de educação física também é muito importante, devido à questão da atividade física, né? Então, a mudança do hábito alimentar é fundamental, porque hoje em dia, como a Sara falou, as crianças consomem alimentos ultraprocessados o tempo inteiro, muito fast food, e acabam não consumindo alimentos tão saudáveis. Acabam nos lanches comendo uma quantidade maior do que nas próprias refeições principais, né? E a família é um fator muito importante nessa fase, porque a reeducação alimentar tem que vir de todos juntos, né? Porque a família é um espelho para a criança, tanto na parte de atividade física quanto da alimentação, sendo que não deve pregar um regime rigoroso com a criança. Tem que ser algo mais flexível para ela não desenvolver ansiedade nem nenhum tipo de transtorno, né, alimentar. Então, é muito importante, tem que estipular horários para as refeições também. No quesito de prevenção, a escola é um fator muito importante, porque é onde você tem onde a criança tem contato com muitas informações novas. Então, seria o momento de orientar mesmo, de mostrar para a criança a importância de uma vida mais saudável, de uma alimentação mais adequada. A alimentação também, na merenda, né, da escola, ter opções mais saudáveis. Uma opção muito legal também seria as crianças levar de casa, porém, de uma forma que seja saudável, porque não adianta ela levar alimentos completamente industrializados, tendo outras opções, frutas, né, outros alimentos. Então, mudança de hábito é muito importante. Questão de uso de tecnologia é muito importante que os pais coloquem limites mesmo, porque hoje em dia é muito comum isso. Eu vejo como exemplo, eu não nasci aqui em São Paulo, né? Eu morava no interior, lá de Alagoas, e
quando eu vim para cá, a mudança de estilo de vida é bem diferente, porque eu morava bem no interior, então as brincadeiras eram diferentes, a alimentação também era diferente. Então você sente isso e é muito real. Então são fatores assim que realmente a gente tem que se atentar, né? Tomar muito cuidado. No geral é isso. Alguém quer complementar, perguntar alguma coisa? Olha só, meninas, acho que vocês conduziram de forma bem coerente a apresentação de vocês. Acho que vocês contemplaram tudo, né? Fizeram um algoritmo linear, né? Horizontal, que ok também, tá tudo muito claro. O que a gente pode tirar daqui? Acho que vocês não vou ficar me estendendo aqui, mas vocês foram muito claras e a gente consegue ver pelo algoritmo a complexidade da obesidade infantil, né? O como é difícil a gente tratar uma criança e até um adolescente com obesidade, porque isso vem já impresso, meio que carimbado nessa criança nos 1000 dias, como vocês falaram, né? Muito bem, acho que foi a Sara também que falou. Né? Então, essa questão dos 1000 dias, para vocês, os mecanismos epigenéticos, vocês falaram dos fenótipos, né? Então, acho que vocês conduziram bem. E para vocês terem uma ideia de quanto isso é importante, a gente tem alguns pesquisadores da área da genética, e um deles é o Denis Sintra, que é aí um nutricionista referência nessa área, que fala que aquela frase, né, você é o que você come, hoje está sendo repensada, né? A gente fala, você é o que a sua mãe comeu durante a gestação, dada a importância desses 1000 dias, desse imprint metabólico, desse ambiente gestacional que é criado, né? E a partir daí, toda a fase de aleitamento, de desmame, parece de fato que eles imprimem aí um padrão. Claro que não é soberano, mas que tem um impacto bem importante no desenvolvimento ou não da obesidade. O que vai fazer com que ele se expresse, né, de fato o ambiente em que a criança está exposta. Então, gostei bastante, parabéns, viu? Foi muito bom o trabalho. Obrigada. Obrigada, professora. Muito bom. Então, agora a gente vai para... Tem DPOC? Acho que o DPOC é à noite. Tá. Então, doença renal, vamos lá? Lu chegou, né? Lu, tá por aí? Deixa eu abrir aqui. Abrir, procurar, vamos lá. Que eu salvei aqui, doença renal. Então, vamos lá, vou tirar meu áudio aqui, tá? Eu acho que o áudio da Luciana tá com problema. Lu, qualquer coisa, você tá por aí? Escreve aqui pra gente no chat, se você estiver. Ela escreveu. Escreveu? Deixa eu entrar aqui, chat. Bom dia, vocês me ouvem? Não, a gente não te ouve. Meu áudio deu problema. Você quer sair e entrar de novo, Luciana? Quer tentar sair e entrar de novo para ver se dá certo? Faz esse teste. Ela vai sair e entrar de novo. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui. Muito legal, né, gente? Eu estou curtindo muito esses algoritmos que vocês estão fazendo. É uma forma interessante da gente ver a doença. Fica mais claro, né? Então, toda vez que eu pego algum paciente que eu não tenho muito domínio do tema, que não é uma coisa que eu trabalho muito, eu faço algoritmo. Porque aí ajuda a ver o todo, né? Toda vez eu faço isso. Fica muito claro. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a Ilana. Ilana tá por aí? Ilana, Jéssica, a Luciana que tá entrando, Raquel e Suzana. Tá todo mundo aí, gente? Oi, tô sim. Eu tô sim. Oi, Ilana, você conseguiu fazer a prova, né? Deu certo, mesmo pelo celular?
Graças a Deus, não caiu, deu tudo certinho. Que bom. Aí a Jéssica também falou, deu um oi aí, né? Foi a Jéssica que deu um oi, a Suzana, a gente já conversou, e a Raquel também. Vamos ver então só se a Luciana tá entrando. Deixa eu ver. Chat. Sim, vai outro grupo por enquanto. Vamos lá, então. Vamos para outro grupo, enquanto a Luciana tenta se organizar, tá bom? Então, vamos para o grupo de câncer, não é isso? Da Tati, Maria Angélica. Vamos lá? Então, vou abrir aqui, tá? Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Eu gostei muito do slide de vocês. A nossa personal styler. Quem que fez? Nossa, a Tatiana, Eu. maravilhosa. Tatiana, se eu te contar, hein, Tatiana? Obrigada. Fez bonito aí, Tatiana. Eu não consegui salvar, porque ele abriu direto na tela de apresentação. Por isso que eu vou abrir aqui no e-mail. Eu salvei como apresentação. Pronto, ó, vou mutar aqui e aí vocês podem começar, tá bom? Eu já posso até começar, porque eu vou falar um pouco sobre o câncer bucal, né? O que ele é? É uma neoplasia. Não abriu ainda, tá? Ah, mas eu acho que no começo, acho que não tem problema que eu vou estar falando. Tudo bem, Samantha? Tudo? Tá. Então, o câncer, ele é uma doença multicausal, né? E que é uma neoplasia ou um tumor que acomete a cavidade oral, tanto lábios... Só um pouquinho, abriu. Abriu. Tá. Tanto os lábios, quanto a parte interna da boca, contando com a língua, palato mole, palato duro, a mucosa jugal, que é a bochecha, né? E assoalho de boca. O que acontece? O primeiro caso assim, que pode ser diagnosticado através do próprio dentista, né? Numa consulta, onde casos que aparecem um crescimento anormal, coloração anormal, pode ser diagnosticado. Quando diagnosticado a tempo, o câncer ele tem cura. Mas muitas vezes o que acontece? A pessoa vai deixando e essa neoplasia vai crescendo, tomando dimensões grandes, levando a perda até de função de língua, perda de parte do palato, aí necessitando, eu estou falando sem decorar, tá? E com necessidade depois de uma reabilitação. No Brasil, não só no Brasil, como no mundo, os casos de câncer aumentaram em 68% sua ocorrência, câncer bucal. O que se deve isso? Aos costumes atuais, isso depois a Tati vai falar melhor. O estilo de vida, né, das pessoas. Os fatores que mais acontecem em homem, né, impressionante, mas é mais em homem, 2 vezes mais do que em mulheres, né? E nos últimos 20 anos, em 2016, foram diagnosticados novos casos de 15.500 casos no Brasil, que é bastante alto, né? Então, o que acontece? Aí você tem uma ferida que não cicatriza. Você tenta tratamento por 10, 15 dias. Ela não melhorou, o que se faz? Procura-se um dentista. Esse dentista vai avaliar se o caso realmente é um crescimento de tumor indesejável, né? Que pode ser um câncer, um CA de boca. Vai ser feita uma biópsia, que é a remoção cirúrgica daquela parte, um pedaço, é levado para uma análise e, dependendo dessa análise, ou a remoção é feita total, ou então encaminhado para um oncologista. No oncologista, vai ter vários, ou a ressecção total do tumor, e entra-se com quimioterapia, radioterapia, né? O que acontece no câncer de boca? Ele é um prognóstico que não é nada bom, por quê? Porque a pessoa vai afetar fala, alimentação, salivação, né? Então, e vários outros aspectos, podendo levar realmente a óbito. A evolução do câncer, de qualquer tipo de câncer, aí, não só no bucal, o metabolismo acelera muito. Então, a grande catabolismo, tá? E podendo levar também a anorexia e caquexia. Qual é a diferença de caquexia? Caquexia é quando há perda tanto de massa muscular quanto de massa de gordura.
acentuada, né? E aí levaria a óbito. Que esse é o patamar geral do CA de boca. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os fatores etiológicos. O câncer de bucal, ele é uma doença multifatorial. O que é multifatorial? São vários fatores diferentes que podem causar a doença. Um deles são a suscetibilidade genética, pessoas com estilo de vida desregrado, são os tabagistas, os alcoólatras, pessoas que foram infectados pelo vírus HPV e HIV têm associação com o desenvolvimento de câncer bucal, pessoas que se expõem aos raios UVB também, sem proteção, podem causar câncer nos lábios, profissionais que estão expostos a substâncias químicas. Quais são as substâncias químicas, né? Óleo de corte, agrotóxicos, amianto, sílica, fuligem e solventes orgânicos. Alguns dos profissionais que têm essa exposição são pessoas que trabalham na indústria tipográfica, sapateiros, sopradores de vidro, funcionários de usina de álcool e postos de gasolina. Outro fator também é a má higiene bucal e o trauma. Agora é com a Lara. Então, eu vou falar sobre o processo inflamatório do câncer. Esse processo ele se inicia num microambiente tumoral, que é o MAT, onde é um tecido que ocorre distorções da homeostasia original. Ocorre um desequilíbrio e as células neoplásicas, elas começam a remodelar as células que estão em volta ali dela e aumenta assim a proliferação. Ocorre o aumento da produção de citocinas, fatores de crescimento e enzimas remodeladoras. Algumas células do organismo elas podem desenvolver atividade pró-tumoral, ou seja, elas vão trabalhar a favor do crescimento do tumor, ao invés de trabalhar como defesa, né? Essas células neoplásicas elas têm esse poder de influenciar as outras células que estão ao redor ali dela. Essas células são as células do estroma circundante, que são os fibroblastos, células endoteliais, proteínas da matriz extracelular, as células imunes inatas, os macrófagos, os neutrófilos, os mastócitos, células supressoras derivadas da linhagem mieloide, células dendricas, células NK, que são as natural killers, e células imunes adaptativas, que são os linfócitos T e B. Então, essas células elas vão aumentar a sua proliferação e agir de forma supressora, imunossupressora, acontecendo a supressão da imunidade antitumoral. E isso leva ao crescimento do tumor. A neoplasia, ela influencia o recrutamento de células, das células que estão ao redor para o crescimento e a disseminação do tumor. Isso pode levar a metástase, porque quando essas células elas aumentam de forma que chega na corrente sanguínea, elas podem atingir outros órgãos, outros tecidos, e onde ela encostar, ela começa ali qual é a palavra? Disseminar as células neoplásicas. Isso, elas começam a aumentar a proliferação e utilizar aquelas células que estão ao redor. Por isso que o tratamento seria, no caso, tirar completamente esse tumor o mais rápido possível, e tem o tratamento de quimioterapia também que vai tentar reduzir essa proliferação tão rápida. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a conduta nutricional desse paciente com câncer bucal com grau de estresse moderado. Vale lembrar que a terapia nutricional do paciente oncológico, ela deve ser, além de especializada, ela deve ser individualizada, porque tem o grau de severidade da doença, pode ser leve, moderado, mais grave,
mas tem que ser levado em conta também a questão individual, né, de sensibilidade, de palatabilidade. Então, a gente elencou 3 objetivos de conduta nutricional, que eu vou falar rapidinho sobre eles. O primeiro é prevenir e minimizar a desnutrição proteica e prevenir caquexia também. Então, a dieta desse paciente precisa ser hiperproteica, de 1,1 até 1,5 gramas por quilo de peso. O segundo objetivo é minimizar os efeitos colaterais da mucosite. O paciente com câncer bucal no grau moderado, ele tem a presença da mucosite e ela é o tratamento dela é fator importante para prevenir que o paciente evolua para uma dieta enteral, porque a questão da mastigação e da deglutição dele fica bem comprometida. Então, a alimentação desse paciente, ela vai ter que ser branda, né? Vai ter que priorizar aí alimentos proteicos, porém preparados daquela maneira bem macios, cortados pequenos, às vezes até só consumir carne moída, enfim, uma alimentação branda. É importante também temperatura de alimentos. O paciente não pode se alimentar com comida quente nem gelada, preferencialmente ambiente, né? Temperatura ambiente. Então, tudo isso influencia na regeneração desse paciente para ele conseguir se alimentar de uma maneira que ele não parta para a dieta integral. E o terceiro objetivo seria modular a parte imune, né? Eu assisti um curso online do Hospital Albert Einstein, que fala sobre oncologia de pacientes de cabeça e pescoço, e uma nutróloga, eu não sei se isso é protocolo globalizado ou não entendi bem se é um protocolo do Einstein, mas essa parte imune, a nutróloga passou que esses pacientes, eles são tratados com fórmulas com imunonutrientes. Quais seriam esses imunonutrientes principais? Glutamina, arginina e ômega 3, né? Além de vitamina C, que ajuda aí na cicatrização das feridas, né? E o zinco, para melhorar a palatabilidade, diminuir gosto metálico na boca, né? Então, esses foram os 3 objetivos principais que a gente Além de carotenoides, verificou. todos aqueles que você já falou. Sim, Em sim. todas as aulas, né? Para melhorar a resistência. Aqui tudo vai depender do grau, né? Antioxidantes, vitaminas do complexo B, enfim. É isso, professora. Ué, sumiu? Oi? Oi, sumiu? Peraí. Oi, sumiu. Peraí, que eu vou... Sei lá o que eu apertei aqui que deu tilt. Mas vocês acabaram? Sim. Quer mais? Você me ouviu, Samantha? Eu ouvi, mas não sei se vocês queriam mostrar mais alguma coisa. Gente, eu achei o trabalho de... Todos os trabalhos são muito bons, tá, gente? Muito bons, todos. Queria parabenizar todas vocês. Mas eu achei a forma que vocês expuseram o algoritmo muito clara. Ficou muito bom e vocês conduziram também de uma forma bem tranquila. Parabéns, viu? Não vou complementar com nada, porque eu acho que vocês complementaram, vocês falaram aí tudo o que precisava ser falado. Tá bom? Obrigada. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Agora a gente tem... A Luciana já tá aí? Samantha, A Luciana continua com problema. Tá bom. Tá. Vocês conseguem conduzir de uma outra forma? Sim, a gente vai tentar. Samantha, a gente entendeu o algoritmo de uma forma um pouco diferente. A gente acabou colocando em forma de tabela, né? Tá. E assim, só precisa considerar as 2 primeiras tabelas.
no caso, as 2 primeiras colunas da tabela. A terceira pode desconsiderar na apresentação. Tá bom. Aí vocês explicam aqui, eu posso projetar? Pode. Tá bom. Então, pera que eu vou projetar. Tá projetado já a doença renal? Tá, só precisa passar um slide, por favor. Então, vou aumentar aqui, ó. Eu vou passar, tá bom? Tá bom. Então, primeiramente, eu vou começar dando o conceito da DRC, né? Que ela é definida por uma lesão no parênquima renal, né, na estrutura do rim, ou pela diminuição funcional do rim por um período igual ou superior a 3 meses. Então, a DRC ela pode ser definida em 5 estágios, né? Sendo que o primeiro estágio, a taxa de filtração glomerular está normal, e na fase 5 já é a fase dialítica. Então, brevemente falando, esse seria o conceito da DRC. Agora eu vou falar da parte epidemiológica. Então, a prevalência da doença renal no mundo é de 7,2% para indivíduos acima de 30 anos e varia de 28% a 46% em indivíduos acima de 64 anos. No Brasil, essa estimativa é de 10 milhões de portadores de DRC. Esses dados são do Ministério da Saúde, do ano passado, né, 2019. É importante ressaltar que o diabetes mellitus é a principal causa de DRC no mundo. Agora, a gente vai falar das consequências nutricionais da doença, começando pela desnutrição. Oi, sou eu. Conseguem me ouvir? Sim. Sim. A desnutrição ela é comum na fase avançada da doença renal crônica, porque como a restrição proteica ela é proposta nessa fase, que geralmente está entre os estágios 2 e 5 da doença, aí aumenta o risco de desnutrição, tá? As estratégias que a gente salientou para prevenir a desnutrição foram fornecer proteína e energia suficientes para manter o balanço nitrogenado positivo e assim diminuir o impacto do catabolismo, a ingestão suficiente de carboidratos e gorduras para poupar a proteína e dessa forma favorecer o anabolismo. E a gente destacou também o uso de suplemento vitamínico personalizado renal hidrossolúvel. Geralmente é recomendado a pacientes com doença renal crônica porque as restrições da dieta podem deixá-la inadequada. Mas é importante ressaltar que precisa considerar o custo da fórmula para o paciente, né? E de repente verificar a possibilidade de fornecimento pelo SUS para essa cobertura. A próxima é anemia. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Tá todo mundo me ouvindo? Bem? Bom dia, tá sim. Sim. Então, eu vou falar sobre a anemia como consequência da doença renal crônica. E a anemia, ela é um problema que surge desde o início da DRC, porque os rins são responsáveis pela síntese da eritropoetina, que é um hormônio responsável pela produção pelo processo de eritropoiese. Então, se o rim está lesionado lá e tudo mais, então isso consequentemente afeta a síntese da eritropoetina. E, além do mais, como a doença renal crônica é uma doença que tem uma inflamação crônica, isso leva ao aumento da síntese de epsidina. A epsidina é um peptídeo que regula a quantidade de ferro na circulação. E quando a epsidina está em alta quantidade,
o ferro sérico ele fica diminuído. E se a ipsidina está em menor quantidade, o ferro ele aumenta na circulação. Mas nesse caso, né, como a DRC leva ao aumento da ipsidina, consequentemente o ferro vai ficar diminuído, por conta de que a ipsidina, ela se liga à ferroportina das células e ela impede que o ferro que está na célula saia para a circulação, vá para a circulação. Então, por isso que o ferro fica diminuído e isso também causa anemia. Além do mais, tem toda a questão de inapetência, a diminuição do consumo alimentar de alimentos que contêm ferro, ácido fólico e vitamina B12, os alimentos que geralmente eles estão diminuídos, o consumo desses alimentos. Então, isso também vem como consequência isso também causa a anemia na DRC. E eu já falei da restrição, e a restrição alimentar também. E é isso, gente. E então, como conduta nutricional, é importante monitorar a quantidade de eritropoetina, de ferro, de ácido fólico e vitamina B12. E a próxima é a Luciana. A Luciana, ela mandou mensagem falando a respeito da parte dela. Vocês estão conseguindo ver a mensagem da Luciana? Sim. Sim. Caso fique alguma dúvida, a gente reforça no final a parte da acidose metabólica. Então, agora eu vou falar sobre Suzana, Oi? pede para a Luciana mandar um áudio no teu WhatsApp explicando, aí você põe para a gente ouvir, pode ser? Sabe o que acontece, Samantha? É que eu estou olhando pelo celular. Aí eu não tenho tem Não, a alguém? gente já tentou, aí não deixa. No celular. Se quiser, eu posso pedir para ela me mandar. Eu tô usando o computador. Ótimo, Sara. Vamos ver aqui se ela ouviu, peraí. Vai mandar pra Sara. Você vai mandar? Tá bom, Luciana, que aí a gente projeta aqui, a gente consegue ouvir o que você tá passando de informação, tá? A gente espera. Samantha, então eu posso falar a minha parte? Pode. Tá. Então, eu vou falar sobre o distúrbio do metabolismo mineral ósseo. Alterações no metabolismo ósseo são observadas desde os estágios iniciais da DRC. E conforme a doença vai progredindo, vai aumentando mais ainda esses distúrbios, né? Então, esse desequilíbrio homeostático ocorre principalmente devido à hiperfosfatemia, que ela acontece mais ou menos no estágio 4 da DRC, que é quando a taxa de filtração glomerular está entre 20 a 25 ml por minuto. Também pode ocorrer devido à concentração sérica de potássio, né? Porque com o decorrer da doença, a concentração sérica do potássio pode aumentar. Então, isso pode interferir no metabolismo mineral ósseo. Também ocorre muito a deficiência da vitamina D. Por que isso acontece? Porque na doença renal ocorre uma redução de néfrons. Com essa diminuição de néfrons, diminui a síntese da formativa da vitamina D, né? Porque ela é dependente da enzima renal 1-alfa-hidroxilase e fica comprometida essa síntese devido à redução dos néfrons. Também outra coisa que inibe a enzima 1-alfa-hidroxilase é o fator de crescimento de fibroblastos 23. Esse fator de crescimento ele vai inibir a síntese de calcitriol, porque ele vai bloquear a enzima 1-alfa-hidroxilase. Esse fator de crescimento de fibroblastos, ele é um hormônio secretado pelo osteoblasto, né? O osteoblasto fica no osso. Outra coisa que pode ocorrer, né, no distúrbio
distúrbio do metabolismo mineral ósseo, é a redução do cálcio sérico, que está bem ligada com a deficiência da vitamina D. Porque a gente sabe que a absorção intestinal de cálcio, ela é dependente de uma proteína ligadora de cálcio, né, que é a calbindina. Então, se tem uma deficiência da vitamina D, vai acabar interferindo nessa absorção de cálcio intestinal. A hipocalcemia também pode ocorrer porque quando o potássio no sangue está aumentado, ele pode formar conglomerados com o cálcio. E isso vai diminuir o cálcio sérico. Né? Quando o cálcio sérico está baixo, o PTH ele vai aumentar para tentar normalizar essa concentração sérica de cálcio. Só que para isso ele vai mobilizar cálcio do osso. E isso acontecendo a longo prazo vai causar uma desmineralização óssea. Né? E outra coisa, a elevação do PTH, ele também pode diminuir a concentração sérica de magnésio. E isso pode afetar a homeostase óssea, porque o magnésio ele está envolvido no transporte de potássio, de cálcio, e ele também participa no metabolismo do fósforo. E também o magnésio ele está envolvido na formativa da vitamina D. Por quê? Porque a formativa da vitamina D, ela depende de uma hidrolase dependente de magnésio. Também outro ponto que o grupo achou importante falar foi sobre a vitamina K. Por quê? Porque a vitamina K, ela não está diretamente relacionada com os distúrbios do metabolismo mineral ósseo. Só que ela é um cofator essencial de uma reação de carboxilação que forma o ácido gama-carboxiglutâmico, o GLA. Na ausência desse GLA, não ocorre a fixação de cálcio e hidroxiapatita no osso. Isso prejudica a mineralização óssea. Então, a vitamina K não está diretamente relacionada, mas a DRC ela já é uma doença que afeta esse metabolismo ósseo. Então, é importante a gente monitorar a ingestão da vitamina K para preservar essa mineralização óssea. Pronto, minha parte eu terminei. Posso colocar o áudio da Luciana? Pode. Tá. Vou colocar aqui, vocês verem se estão escutando. Tá. Bom dia, pessoal. Estamos escutando, eu escutei. Tá, eu escutei vou botar também. aqui que deu um probleminha. Bom dia, pessoal. Então, é o seguinte, a minha parte é sobre a acidose metabólica. O que acontece? Na acidose metabólica, há um aumento da acidez no sangue. Na DRC, a pessoa tem um problema para excretar íons H+, que aumenta a acidez do sangue. Então, o que acontece? O rim normal, ele excreta os íons H+, e reabsorve o bicarbonato. Então, dessa forma, mantém o equilíbrio ácido, o pH ácido do sangue, que é em torno de 7,4. O que acontece na DRC? Não acontece essa excreção dos íons H+, então começa a ter um aumento de íons H+, no sangue, e isso aumenta a acidez do sangue. E como consequências pode ter a desmineralização óssea, pode acontecer a perda de massa muscular, entre outros problemas para o paciente. Essa acidose metabólica, ela acontece em torno quando a pessoa começa a ter uma TFG abaixo de 40, 50 ml por minuto, que é o estágio 3 da doença, tá bom? Então, o que é importante nesse estágio? Monitorar a ingestão de alimentos ácidos, como as proteínas animais, e os alimentos alcalinos, que são as frutas e verduras. Então, é muito importante ter esse equilíbrio ácido básico para manter esse pH normalizado, que é de 7,4. Tudo bem? A próxima consequência é a parte da Jéssica, que ela não vai estar presente também. Então, a hipertrofia cardíaca, nós colocamos também como uma consequência importante, porque ela é a principal causa de morte nas pessoas com DRC. Essa é a principal causa de morte.
Então, é muito importante o monitoramento da pressão arterial, bem como o sal na dieta, tá bom? Obrigada, viu, pessoal? Gente, para fechar, eu queria só citar o link com a política pública que a Samantha citou. O plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, que engloba a linha de cuidado integral para a doença renal crônica. É uma parceria, um compromisso do governo brasileiro com a Organização Mundial da Saúde. Só isso. Vamos lá. Gente, parabéns. Vocês se confundiram um pouquinho ali no layout do algoritmo, mas a apresentação foi muito boa. Eu acho que é legal, né? E eu vi isso em todos os grupos, saber que vocês estão entendendo que todas as disciplinas que vocês viram ao longo do curso, elas estão interligadas, né? Então, para a gente falar da parte da Francis, a gente precisa saber de fisiologia, a gente tem que saber de bioquímica, para falar de biodisponibilidade também. Então, é um processo, né, que vai sendo construído ao longo desses 4 anos e que a ideia nessa atividade é que fique claro para vocês que a gente precisa ter uma visão do todo para poder assistir esse doente da melhor forma possível. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. E aí eu quero fazer um convite para vocês. No final do semestre, né, do segundo semestre, se Deus quiser, a gente vai estar aí presencial, a gente tem ideia de fazer alguns eventos. E aí eu queria muito que vocês guardassem esse algoritmo para a gente apresentar isso nesse evento, porque eu acho que foi um trabalho que vocês tiveram que pesquisar bastante, ler bastante, e eu acho que é uma valorização justa da dedicação que vocês tiveram. O que vocês acham? Vocês topam? Sim. Então, guardem, não abandonem esse trabalho, tá? Se a gente tiver esse evento, se as coisas estiverem caminhando aí dentro desse novo normal que a gente está esperando, né? E a gente fizer esse evento, então a ideia é que vocês apresentem, tá bom? Então, parabéns a todos. Eu queria agradecer, não vou me estender mais. Então, a gente, a partir de agora, conduz aí o nosso semestre, nosso fim de semestre, conforme eu falei para vocês. E quem não for mais fazer exame, quem não for fazer nenhuma outra atividade, eu espero no dia 30 para a gente fazer o fechamento, tá bom? Ok. Eu vou colocar esse link na nossa plataforma para vocês terem acesso a essas discussões que a gente teve. E acho que a Sara me chamou. Fala, Sara. Cecília. Oi, Cecília. Como é que a gente vai saber as notas? Vocês vão postar no site da Unip ou por aqui mesmo? A gente vai postar na Unip. A gente, até o final da semana... se nada mudar, a gente já vai ter postado, vocês já vão ter uma ideia. Mas assim, fiquem tranquilos com relação à nutrição integrada. Fiquem tranquilos. Tá. Vocês foram bem na prova, o nível dos trabalhos também tá bom, tudo certo. Na questão da DP, tem as questões lá, né? A gente também vai saber pelo da Unip também, né? Pelo da Unip, a gente tem que postar no oficial. Cecília, tem que postar lá na Unip. Samantha, nós vamos saindo, a turma do estágio que tem reunião com a Ellen. Tá bom. Tá? Beijo, até dia 30. Beijo, tchau, gente. Tchau. Tem alguma dúvida, gente? Não? Não. Então a gente encerra, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Samanta. Boa semana. Tchau.